Boa noite, pessoal. Não liguei. Eu não liguei. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar o workshop? Diminuir um pouquinho a agitação para a gente poder começar. É isso aí. Na aula passada nós chegamos a falar então um pouquinho sobre como chegar aos mestres, tá? Que todos nós queremos um guru, todos quer um instrutor. Então, para a gente ter esse instrutor, se a gente quer um instrutor externo, então é esse terceiro preceito, né? De que você tem que passar primeiro, os olhos não podem verter lágrimas, você não pode ouvir calúnias e se deixar impressionar. E, posteriormente, para a tua voz chegar até os mestres, tu tem que ser incapaz de ferir. Então, essa é a procura. Então, aqui a gente queria colocar alguns questionamentos sobre isso, tá? O verdadeiro guru não é um guru externo. O verdadeiro guru é o Atman no coração. Tá? Então, pessoas que têm a felicidade de ter um guru externo, vamos falar, no caso de Jesus, Jesus foi um guru. Então, os apóstolos dele tiveram a felicidade de ter um instrutor externo. Vamos falar do Buda também. Então, eles tiveram essa felicidade de ter um mestre exterior passando o ensinamento a eles. Isso é raro. Tá? Os nossos gurus, na maioria das vezes, eles entram na nossa vida e a gente não os percebe. O guru nosso, na realidade, pode ser teu namorado, tua namorada, pode ser teu chefe, pode ser um estranho, que chega e num determinado instante te fala alguma determinada palavra que aquilo mexe com você. Então esse é o verdadeiro guru, que na realidade todos são guru. Então eu sou guru de vocês e vocês são meus gurus. É desse jeito que a coisa funciona na maioria das vezes. É uma troca de informação. Então a gente querer ter esse contato com um guru externo, a gente corre um risco muito grande. Qual é o risco que a gente corre? É que o guru externo, ele é uma personalidade. E personalidade, seja qual for, ela tem erros e tem acertos. Então, se você dá a sorte de cair numa personalidade que realmente já está bastante evoluída, então tu tem a oportunidade de ser bem instruída. Mas tu pode cair na mão de um cara que realmente, ou de uma cara, né? Não precisa ser homem, pode ser mulher também. Que não vai resolver nada. Então a nossa procura por um guru, a nossa procura por um instrutor, o verdadeiro instrutor, ele está dentro de nós. E ele é acessível. Mas ele não te procura. É você que tem que procurar ele. Tá? Então, nessa procura, quando tu tem sinceridade de achar realmente o guru interior, que você quer voltar para Deus, tu quer realmente ser um impessoal, ser instrumento de Deus consciente, porque todos nós somos instrumentos de Deus, aqui não tem diferença. Pode ser quem for, pode ser o pior das pessoas que existem, ele é instrumento de Deus, todos nós somos. A diferença é quem é consciente
dessa contato com Deus. Então essa é a procura. Então meçam a fazer isso. Eu estou dizendo aqui, reservem 15 minutos ou 30 minutos por dia para você relaxar e conversar contigo. Esse é o caminho para tu encontrar o verdadeiro guru. Tá? Guru exterior. Primeiro, se ele chega para você e fala que é guru, que ele é um mestre, não acredite. Não acredite. O cara que realmente transcendeu a evolução humana, ele não se identifica como mestre. No máximo ele se identifica como teu amigo, como um companheiro de jornada, como qualquer coisa desse jeito. Tá? O cara que se intitula, que sabe tudo e que ele pode te ensinar alguma coisa, cai fora. Cai fora que não vale a pena. Tá? Então, nós estamos falando aqui dos mestres, não é que eles não existam, eles existem. Tá? Os mestres existem, nós podemos sim procurá-los e encontrá-los. Tá? Mas essa procura pode ter alguma dificuldade em encontrar realmente um mestre que transcendeu. Mesma coisa a gente pode falar sobre as leituras dos livros sagrados. Eu recomendo que vocês leiam livros sagrados de pessoas que pelo menos estão perto da realização. Pelo menos perto. Tá? Aquele que é muito intelectual, muito mental, isso aqui só vai fazer tua cabeça crescer. Em termos de realização mesmo, não vai muito longe. Então, isso aqui, nós estamos falando sobre os mestres. Né? Então, ele está falando que os mestres é a flor da humanidade, contém a semente divina, é a própria pessoa, em sua própria pessoa, um tesouro da natureza universal. Então, entenda que é um tesouro da natureza universal. Existe o Deus do mundo criado, existe o Criador do mundo criado. Então a gente chama o Criador, o Deus do mundo criado, o hinduísmo chama de Ishvara. Tá? O Criador do mundo, o Criador da Ishvara, o nome dele é Brahman. Ele está fora do mundo criado. Então esses mestres todos, eles pertencem à natureza, são um tesouro da natureza. Então eles ensinam de acordo com a natureza. Então nós entramos com ele e seguimos o caminho da natureza. É um belo de um caminho. É o caminho longo que nós falamos na primeira aula. Tá? Tem um caminho curto. Então o caminho curto é o caminho de você procurar o guru dentro de você. Esse é o caminho curto. Tá? E o caminho curto exige musculatura forte para encarar os desafios realmente que vão aparecer quem quer seguir isso aqui. Se você não for suficientemente forte para encarar isso aqui e não desistir na primeira oportunidade, pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Tinha fechado, estava muito barulho. Tá? Então é isso. Ok? Então é isso aqui. Então os mestres estão lá. Os mestres, todos os mestres, a gente inclui aqui Cristo, inclui Buda, inclui todos esses seres, são mestres que levam o caminho da natureza. Absolutamente nada errado. Está tudo certo. Imagina se nós não tivéssemos os ensinamentos deixados pelo Cristo, deixados pelo Buda, deixados por esses seres aí. Nós estaríamos numa situação muito pior. Muito pior. Mas chega um determinado estágio que a gente vai olhar para dentro e vai procurar aqui dentro. Tá? Então, em períodos definidos da história, o mundo é permitido andar entre os homens. Jesus, Buda, é permitido. Ele é um redentor. Ele está disposto para aquele que tem poder de separar do rebanho. Tá? Quando Jesus fala que não vai perder nenhuma ovelha do rebanho, é porque realmente no final do ciclo todos nós vamos chegar lá. Então, o caminho da natureza é esse. Tá? Para os que são fortes a vencer os vícios da natureza pessoal, nessas 4 regras, ele está muito disposto e pronto a responder. A quem realmente quer fazer isso aí. Então a gente pode ter esse guru, que são os mestres, mas, gente, se é para sonhar, sonha alto. Entendeu? Se é para ter desejo, tenha o maior dos desejos. Para que se contentar com alguma coisa exterior a você, se você tem isso dentro de você? Esse é o verdadeiro ensinamento que a maioria das filosofias não ensinam. Não ensinam. Por que não ensinam? Porque perde o poder sobre você. Entre você e Deus não precisa de ninguém.
Então tu não precisa vir mais aqui, tu não precisa ir mais numa igreja, e essa é a realidade. Quando a gente começa a ter o contato interior, tu não precisa mais. Tu pode até vir para ajudar, para dar uma palavra amiga, para participar do trabalho, para cooperar, tudo é possível, não precisa abandonar. Mas tu não precisa, porque a fonte vem de dentro, tá? Então essa conquista do ser implica a destruição das qualidades que nós consideramos indestrutíveis. Não só consideramos indestrutíveis, mas a gente acha desejável. Tá? Tipo o egoísmo. Tá? Isso é coisa do ego. Tá? O poder sobre a sociedade. Tornar-se uma pessoa que vença o mundo e se torna realmente um redentor da humanidade. Tudo isso aí é o ego que quer isso. É o ego que quer. Porque o ser realmente sabe que o único redentor da humanidade que tem esse poder de ser o redentor da humanidade é Deus. Todos os outros são instrumentos dele. Tá? Então o instinto de defesa, conservação própria, isso aqui faz parte da nossa natureza, né? A ideia de que uma pessoa tem direito ou direitos, cidadão como homem, como indivíduo. Todo mundo acha que tem direito, mas quem que olha quais são os seus deveres? Vamos ver direitinho, gente. Quem é que? A gente reclama muito. Ah, aquele trouxa ali está jogando lixo na rua e vai inundar lá na frente. Você já não fez isso? Já fez. Pode ser que não faça muito, não tem ninguém olhando. De vez em quando a gente crau, joga fora. Então a gente tem que ver isso aqui. Direitos, quando a gente acha que a gente tem direito, é o ego. Dever, quando a gente tem dever também é o ego. Porque o espírito realmente, ele não tem nem direito nem dever. Ele simplesmente é. Então a gente começa a perceber essas diferenças, tá? Então os sábios em outros tempos, eles viveram apartados da massa, tá? Com algum propósito temporal, induziu a ver por meio de uma vida humana. Eles eram reclusos e seguranças são conservadas como sempre. Então os verdadeiros mestres, normalmente eles são reclusos. Eles são reclusos. Quando a gente fala em mestre, aqui no Ocidente, a gente só lembra de Jesus. Ou quem sabe de um santo ou outro qualquer, a gente considera como mestre, tá? Mas lá no Oriente, a figura de um mestre é corriqueira. É corriqueira. Sempre tem algum mestre encarnado lá. Como hoje ainda tem mestres encarnados lá também. E eles são incógnitos. Totalmente incógnitos. Então a gente vê Ramana, a gente vê Ramakrishna, a gente vê Sivananda, a gente vê outros seres aqui. Todos eles são caras que já transcenderam a relação, a evolução humana. E estão lá. Então existe, mas eles normalmente são reclusos. Por isso que fala que os mestres estão além dos Himalaias. Porque se colocar um mestre aqui no meio da Praça da Sé, quem é que vai ouvi-lo? Não vai ouvi-lo. Ninguém. Essa é a realidade. Eu brinquei aqui semana passada, se Jesus viesse aqui agora, quem é que o seguiria? Abandonem tudo que vocês têm e me sigam. Quem é que faz isso? Não. Tá? Então isso aqui, os mestres existem, tá? Então nas grandes cidades do mundo, quase sempre tem um adepto por um determinado tempo. Tem lá, tá? Ou talvez passe por ela, são ocasiões ajudadas de presença desses homens. Então tem. E esses mestres, muitas vezes, eles estiveram junto com a gente e nós sequer os percebemos. Tá? E às vezes são pessoas também que não são tão realizadas assim, mas já estão em vias de. Tá? E podem nos ensinar bastante também. Então, os que têm poder de conhecer, que têm esse poder de conhecer, os conhecem como místicos. Tá? Porque obtido pelo vencimento do domínio do eu inferior. Então, dominou o eu inferior, tu é um mestre. É isso aí. E como é que tu domina o eu inferior? Tem um ditado que fala que nós temos dois cachorros dentro da gente, um preto e um branco. Qual que vai vencer?
aquele que você alimentar. Não tem isso aí? Então, os dois estão dentro de nós, o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Se você alimenta o teu lado sombra, o cachorro preto vai ganhar. Se você alimenta o cachorro branco, ele vai ganhar. Então, a escolha é nossa. Tá? Então, quem tem o poder de conhecer, os conhecem, são os místicos, dominou o eu inferior. Dominar o eu inferior, gente, não é aniquilar o ego. O ego é necessário nas nossas vidas diárias. Dominar o eu inferior é trazer o ego sob rédeas curtas. Quando você precisa dele, use-o. Se você não precisa dele, desligue ele, que nem se desliga teu carro. Ele vai reclamar pra caramba. Vai, porque ele quer dominar. Ele sempre dominou, sempre dominou, sempre dominou. Quando ele perde, parece que alguém maior que ele quer dominar, ele esperneia. Esperneia. Tá? Então, a não ser que estejam protegidos, seguros, os mestres, a obra deles seria prejudicada. Aquilo que eu falei, colocar um Ramana aqui no meio da Praça da Sé, ele vai ser assaltado. É isso que vai acontecer. Tá? Então, por isso que eles aparecem mais, não tão incognitamente, no Oriente. Porque lá tem uma cultura do guru espiritual. Eles procuram realmente o guru, e muitas vezes o conhecimento do hindu, eles procuram o guru exterior. Não é todo hinduísta que procura o guru dentro do coração. Tá? São poucos também. A maioria procura um guru exterior. E eles existem. Tá? Um exemplo de guru nessa situação foi a vida do Ramana. Ramana foi um ser que viveu pobrezinho num ashram lá, numa caverna, tá? E as pessoas que chegavam perto dele, só pela presença dele, se sentiam inundados de uma energia muito forte de crescimento. Esse é um guru exterior. Então não tem problema nenhum. Achem o guru exterior. Agora, a mensagem do guru exterior, eu recomendo sempre aquela primeira frase que é da primeira aula lá, que foi a exortação do Buda. Analise se a mensagem que ele está te passando realmente bate com você. Se não bate, esquece. Tá? Nenhuma voz penetra no adepto enquanto não chegou a ser uma voz divina. Então nós só vamos ouvir o adepto, não o exterior, ouvir o adepto dentro de nós, porque mesmo sendo um Cristo, um Buda, um adepto, um outro ser, eles podem falar dentro de nós também, eles têm esse poder. Mas nós só vamos ouvir realmente quando a gente chegar a ser uma voz divina, uma voz que não tenha nada de comum com os gritos do eu. Os gritos do eu é a nossa voz do dia a dia. Tá? Esse é o lado. Qualquer chamada inferior é inútil, gasto de força, e por isso que não é atendido. Então a gente está sempre querendo chamar algum santo, alguma coisa para nos ajudar. Mas pode ver que na maioria das vezes os nossos pedidos são infantis, muito infantis, não são sérios. Então eles simplesmente não atendem, não dão. Tá? É como pegar um professor de filologia para dar a aula para pré-primário. Então não. Então, chamar e para você ouvi-lo, são essas primeiras regras que nós estamos falando. Sem a gente vivenciar essas primeiras regras, nós não vamos escutar a voz do mestre. Nem um mestre exterior, falando através da nossa mente, e nem o mestre que está em nosso coração. Tá? Então, enquanto o homem não chegar a ser um discípulo é aquele que venceu essas 4 primeiras regras. Tá? Ele não vai existir para os mestres, para os que são mestres que aceitam discípulos. Tá? Chega a ser isso por meio da renúncia à humanidade pessoal. Então é a renúncia ao ego. O ego tem que ser entregue. Dentro desses exercícios que eu falo de introspecção, um dos exercícios mais profundos que tem é quando tu chama a ti mesmo e te entrega para Deus e fala: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse ensinamento está também nos evangelhos. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quando a gente tem
essa sinceridade nessa entrega, então a coisa começa a acelerar um pouco mais rápido, tá? Um homem é capaz de considerar a sua própria vida como parte de um todo. Quando a gente entrega tudo para Deus, a gente passa a ter a consciência de que quem está fazendo tudo é Deus. Eu simplesmente estou testemunhando aquilo que Deus está fazendo. Isso aqui também machuca muitas pessoas. Puxa vida, fala, mas se Deus que faz tudo, então eu não faço nada, então que vantagem tem eu me aperfeiçoar se é Deus que faz tudo? Então não vou fazer mais nada, não vou querer aperfeiçoar. Tem muita gente que se revolta com esse tipo de ensinamento. Mas dentro dos papéis que Deus faz nesse mundo, que tudo são papéis criados por Deus, você pode ser testemunha de um papel legal, ou tu pode ser testemunha de um papel de um cara muito ruim. O que é que nós preferimos? Então, mesmo tendo essa compreensão, você vai ter a consciência de Deus e acompanhar o que Deus está fazendo. Você vai ser um instrumento de Deus, consciente do que tu está fazendo, quando tu tiver merecimento para isso. Falar essas coisas aqui para a maioria da população, principalmente do Ocidente, não é melhor falar dos santos, é melhor falar de outras religiões, tá? Mas é isso aqui. Essa é a maior das realidades quando a gente estuda profundamente e faz a introspecção total. Tudo faz parte do todo. E é o todo que faz o mundo andar. Nenhum ser individualmente faz o mundo andar nunca. Tente. Qualquer coisa que você quiser fazer, tente fazer sozinho. Essa coisa não existe. Eu estou repetindo aqui mais uma vez o que eu já repeti outras vezes. Mas essa é a realidade. Não tem nada que você consegue fazer sozinho. Reflitam. Tudo para fazer tem um cordão de causalidade que fazem as coisas acontecer. E você faz parte desse cordão. Então você é instrumento. Quer você queira ou não, tu és um instrumento dessa força que faz as coisas acontecer. Essa força que faz as coisas acontecer se chama Deus. Se chama Deus. Então, quando tu tem conhecimento disso, sério, em vez de você se revoltar, você quer se aprimorar cada vez mais para ser um bom instrumento de Deus. Essa é a realidade. Tu vai procurar se aprimorar para ser um bom instrumento. E não um cara que rema contra o que o mundo está querendo ir. Então a roda da vida está rodando, e nessa roda está todo mundo atado, pobre, rico, cada um tem um momento de boa sorte e de má sorte. Todos têm, tá? Tá todo mundo, às vezes, é esmagado à medida que a roda dá volta. Tá? Então é assim. Tem momentos de boa sorte e momentos de má sorte. O momento da morte, para a grande maioria das pessoas, no final da vida, é um momento de má sorte. Ou está acabando, então aí o apego, coisa e tal. Então sofre pra caramba. Quem tem a consciência realmente de que tu é um ser eterno, tu encara a morte é quase que com uma festa. Quase como uma festa. Porque aqui você está muito limitado. Quando você se desembaraçar desse veículo que nos prende aqui, tu vai estar muito menos limitado, vai estar muito mais presente, vai ter muito mais conhecimento de tudo que você precisa. Então esse é o lado. Então o discípulo sabe que isso é assim. Se ele sabe que isso é assim, ele não importa mais. Não importa. Os olhos deles não vertem mais lágrimas quando tem alguém chorando do lado dele. Não verte mais lágrimas. Isso significa que ele é um ser gelado, que não tem sentimento? Muito pelo contrário, ele tem muito sentimento. Se ele puder ajudar em alguma coisa, ele ajuda. Mas se ele não puder ajudar, ele não impressiona a alma dele. Porque para nós, principalmente os vínculos familiares, quando a gente perde um pai ou uma mãe, ou um filho, qualquer coisa assim, é triste, é muito complicado. Não é fácil. Por quê? Porque nós achamos que perdemos. Esse achar que perdeu é que leva a essa tristeza. Tá?
Então o discípulo sabe que é assim, ele não se queixa de nada, tudo está perfeitamente bem. Então todos não fazem mais que aprender uma lição. Essa vida aqui é aprender uma lição. Sempre. De novo, repetindo aquilo, o mundo é desse jeito, ele foi previsto para isso. Não mudem o mundo. Não tentem mudar o mundo. O único ser que vai mudar o mundo quando ele o quiser é Deus. Se alguém vem aqui que nem aquele namorado daquela que está na televisão lá, cortou a cabeça da namorada e entregou a cabeça da namorada na polícia. O cara fez uma atrocidade. Está certo o que ele fez? Obviamente que não está certo. Tá? Não está. Mas o que acontece? Esse é o mundo. Esse é o mundo. Tá? Nós estamos enxergando uma situação. Não conhecemos a história toda por trás de tudo isso. Não estou dizendo que esse cara tem alguma razão. Eu diria que não tem razão. Tá? Então, o papel que tu está fazendo, se tu quer, se o teu ser interior se recusa a fazer esse papel, ele se recusa. Ele se recusa. Não tem aqueles caras que são alcoólatras ou são consumidores de drogas, de repente dá uns 5 minutos no cara e o espírito toma conta, chega e o cara resolve. Entende? Então, tu recebe uma oportunidade onde a tendência é que aquilo aconteça. Mas o ser que existe dentro de você tem poder sobre isso e isso aqui eu não vou fazer. Então o cara que cortou a cabeça da outra lá, se o espírito tivesse realmente controlando os veículos, ele não teria feito. Não teria feito. Tá? Ou teria. Ou teria. Tá? No Bhagavad Gita, o Arjuna não fez a guerra dele lá, fratricida entre irmãos e primos lá, fez toda aquela guerra? Fez depois que Krishna o convenceu de que tudo isso aqui é um mero teatrinho. Ninguém mata absolutamente ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todos nós temos dia estabelecido para nascer e temos dia estabelecido que aquele dia vai ser desse jeito. Então é isso aqui. Então dar murro em ponta de faca é querer mudar o mundo. Querer mudar o mundo. Tá? Então tu tem uma experiência ruim. Quem é que já não teve experiência ruim aqui, gente? Todos já tivemos, né, Wagner? Todos temos experiências ruins. Tá? Se a gente deixa essa experiência ruim nos dominar, a gente xinga. Alguém tira alguma coisa da gente, a gente xinga com uma força tremenda. Não aceita. Não aceita aquilo. De jeito nenhum. É para aceitar? É mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas não adianta xingar. Vai xingar Deus? Tá? Porque o ser que te tirou uma determinada coisa, dentro dele também tem Deus. Não existe ninguém que não tenha Deus dentro de si. Ninguém. É que esse Deus está muito oculto para uns e para outros ele está menos oculto. Mas ele existe. Existe Deus dentro de uma formiga, gente. Se tu pisa numa formiga e mata ela, não tem problema nenhum, tu não viu. Mas se tu vê uma formiga passando aqui, vem e sacaneia ela aqui por vontade, pô, pra quê? Pra quê? Tem hora que é preciso, mas bestamente. Então isso aqui estamos falando, né? Então, quando ele renuncia a esses imaginários direitos individuais, então quando se complementa disso, de tudo que nós falamos aqui, a gente não tem direito nenhum. Todos os direitos são de Deus. Todos os deveres são de Deus. Fala, Rosley. Quando você fala Deus está oculto, a impressão que dá que todo comportamento não é de Deus, né? Mas todo comportamento é de Deus. Uhum. E matar a formiga. Sim. Tá certo? Tá certo. Como é que o comportamento de Deus atua em você? Através da tua alma. Aquilo que nós chamamos de alma dentro de nós é um pedaço de Deus. Por isso que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é onipresente dentro de você através da tua alma. Por isso ele é onipresente. Então tudo que faz, tudo que você faz, qualquer atitude, antes de ser uma atitude, ela foi um pensamento. Concorda? Qualquer coisa que você faz antes de fazer, ela foi um pensamento.
Se foi um pensamento, está no plano da mente. A alma atua no plano da mente. Então é por isso que quem faz tudo em última instância, até o nível do pensamento que vai originar uma determinada ação, quem faz tudo é Deus. Tanto bem quanto mal. Tanto bem quanto mal. Então, quem mata uma formiga não sou eu, é Deus. Pois é, mas aquilo que eu acabei de falar. Tu capta a mente universal, uma mente única. Você não pensa, tu capta um pensamento. Tu capta um pensamento, tu aceita ou não aceita ele. Faz parte de você aceitar ou não aceitar esse pensamento. Você tem esse direito. Então, captar. Se você quer captar um pensamento diferente, muda a tua frequência da tua mente e entra numa frequência um pouco mais suave. Então, você é um espectador, mas quando você é um espectador ativo, ou seja, tu está acompanhando realmente o que está acontecendo e controlando os veículos, controlando a alma, controlando tudo, então tu captou aquele pensamento e não executa ele, ué. Tu tem esse direito. Tem. Porque o Deus que nós estamos falando, esse Deus, que é o Deus da alma, é o Deus do mundo criado. Esse é o Deus que nós estamos falando. O Deus que faz essa coisa andar é o Deus do mundo criado. Ele pode ser chamado de Brahma, pode ser chamado de Ishvara, ou pode ser chamado de Espírito Santo. Tá? Esse é o Deus do mundo criado. É Ele que faz acontecer. Mas você tem dentro de ti alguma coisa que está além do mundo criado. Essa é a tua consciência. Então a tua consciência está acompanhando o que esse Deus do mundo criado está fazendo. Tu tem o direito de aceitar ou não aceitar. Porém, você só tem o direito de aceitar ou não aceitar quando tu tem consciência de que você é esse ser que está além do mundo criado. Enquanto tu não tem consciência disso, a alma vai fazer o que ela quer. Faz o que quer. É Deus que faz tudo. Isso se chama mente instintiva. É a nossa mente instintiva que faz tudo isso acontecer. É a mente que está ligada na alma, que faz parte do Deus do mundo criado. Mas nós não somos do mundo criado. A nossa essência está fora do mundo criado. E ela não quer ficar no mundo criado, ela quer voltar. Por que ela entrou aqui nesse mundo? Eu já falei aqui, não vou discutir, não sei explicar por que entrou. Entrou. Então o que eu quero agora não é mais saber porque eu entrei, eu quero saber como que eu saio daqui. Tá? Aqui no símbolo da Sociedade Teosófica, aqui é a porta de saída. Que é o mundo rodando, o mundo rodando, o mundo rodando, só aqui que tu sai. Então para sair, você tem que sair do mundo da mente. Aí tu é a consciência. Quando tu é a consciência, então agora sim você tem o direito de aceitar ou não aceitar aquilo que a natureza está querendo fazer. Você deixa de ser uma criatura meramente instintiva e passa a ser uma criatura espiritual. Percebeu a diferença? Tá? Enquanto nós somos meramente instintivo, é Deus que faz tudo. Pega os animais são totalmente instintivos. Eles não fazem absolutamente nada que a natureza não o determine. Tudo. Porque eles são puramente instintivos. O ser humano, quando começa a evolução dele, o lado instintivo é muito forte. Muito forte. Chega uma determinada época que esse lado instintivo começa a perder força. É quando você começa a se perceber como sendo o ser que está além da natureza. Quando nós temos essa percepção de que somos ser que está além da natureza, então nós somos sim agora participantes conscientes do trabalho de Deus. Porque o trabalho de Deus tem começo, meio e fim na mente universal. Pegar tudo que está na mente universal e passar para o mundo criado, esse é o nosso trabalho. O plano está lá. Tu capta, vem aqui, faz o trabalho. É o que o Jung falou. Tudo que ele captava de uma mente e vinha aqui, transformava aquilo em psiquiatria, em psicologia. Esse era o trabalho dele. Mas ele captava da mente universal. Quando ele falava que os pensamentos deles não eram deles, eles eram simplesmente porta-voz do pensamento universal. Então essa é a percepção, quando nós entramos nesse caminho aqui. Quem quer entrar nesse caminho
passa a ter a percepção que tu tem o poder na mão. Você passa a ter livre-arbítrio. Até então nós não temos livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é aceitar ou não aceitar o que está se falando aqui. Nada além disso. A partir do instante que tu tem consciência de que você é o ser que está além desse mundo, tu tem livre-arbítrio total. Total. Então a pergunta é, existe livre-arbítrio? A resposta é sim e não. Como tudo. É mais um paradoxo. Respondi? Então vamos lá. Então vamos nos compenetrar disso, gente. Compenetrar disso aqui é sair desse curso aqui, gente, e refletir sobre essas coisas. É pensar sobre isso. Pensar mesmo. Pensar, quero dizer, não pensar, mas é não pensar. É difícil explicar isso aí. É você se entregar. Você pega um determinado tema e vai refletir sobre esse tema. Começa com a mente. Começa mesmo. Mas a mente vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando. De pouquinho em pouquinho tu começa a travar um diálogo com esse ser. Isso é interior. Esse é o guru. Esse é o verdadeiro guru. Tu não precisa de nenhum outro guru. Se tiver a felicidade de encontrar um Ramana, um Ramakrishna, ou seja quem for, que beleza. Que beleza. Que a influência dele vai te acelerar o teu processo. Acelerar o teu processo. Tá? Então, quando o discípulo reconhece que os pensamentos, os direitos individuais é a serpente do eu, é o eu inferior, é o egoísmo, é ele que quer muito direito, se acha pronto, ele está pronto agora a tomar parte numa cerimônia que a Mabel Collin fala que é uma cerimônia anual, que é aberta aos neófitos. Então, uma vez por ano, se aceitam discípulos. Então é onde nós vamos chegar lá e vamos nos tornar discípulos. Você pode escolher o mestre que tu quiseres. Porque aquilo que tu pensas é o que tu é. Se o teu mestre é Jesus, então vai ser o Jesus. Se o teu mestre é o Krishna, então tu vai lá para o Vaikuntha, que é o mundo do Krishna. Tá? Agora eu volto a dizer aquilo, se é para sonhar, sonhe alto. Vai além desses mundos. Quando você sonha alto e deseja realmente sair desse mundo, tu sai agora. Agora. E a coragem para fazer isso? Tá? E os apegos? E minha filha? E meu filho? E meu marido? Larga! E não larga. Tu não precisa largar fisicamente. Não, entrega. Esse exercício da entrega a responsabilidade pelos meus filhos, Deus. Daqui para frente a responsabilidade do meu filho é contigo. Te vira. Entrega. A responsabilidade pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai é contigo. Se tu precisa de mim como instrumento, legal. Tudo bem. Mas a responsabilidade é contigo, não é comigo mais. Entreguei. Esse é o exercício de entrega. Entrega. Mas quem é que entrega o filho? Não, meu filho precisa de mim. O que vai ser do mundo sem eu? Tu tá presunção. Mera presunção. Depois dessa cerimônia, esse ser volta ao mundo totalmente desemparado. Porque ele não tem mais, praticamente não tem mais ego para se defender. Ele é indefeso como um recém-nascido. Ele principiou um nascer num novo plano de vida. É aqui que eu gosto quando eu lembro o nome dele, quando ele fala que o cara mais rico do mundo é esse cara aqui. Ele não tem mais nada. Se ele não tem mais nada, ele não tem nada a defender. E Deus provê tudo que ele precisa. Deus provê tudo que nós precisamos. Alguma vez na vida, me respondam aqui vocês agora, alguma vez na vida tu ficou desamparado sem aquilo que você precisava num determinado instante? Real. Não, gente, nós nunca ficamos desamparados.
Quem está desamparado é o ego, que ele quer mais, não está satisfazendo ele se sente desamparado. Mas se a gente olhar para nós mesmos, gente, nós nunca fomos desamparados. Nunca. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu nasci numa casinha de pau a pique em Minas Gerais, onde não tinha nada. Nada. Estou vivo. Vocês não estão vivos? Não estão. Alguém foi desamparado em algum instante? Teve experiência difícil? Teve. Mas foi desamparado ou teve pelo menos aquilo que tu precisava para levar a tua vida? Se tu morreu, alguém morreu e não teve o amparo, ele teve o amparo sim, é porque venceu a experiência dele. Nós não compreendemos. Então nenhum filho de Deus fica desamparado aqui nesse mundo. Mas a gente não confia, nós não confiamos. Não, vou acumular um monte de coisa para quando eu ficar velho eu tenho tudo. Vou acumular um monte de coisa para os meus filhos não precisarem trabalhar mais na vida. Puta merda, que dureza. Eles precisam trabalhar, eles precisam crescer, precisam experimentar. Então, depois de abandonar os sentidos dos direitos, o discípulo tem que se desprender do sentido do respeito próprio e da virtude. Que quem se acha virtuoso é porque, no fundo, não é virtuoso coisa nenhuma. O verdadeiro virtuoso é aquele que é e é. Ele não tem esse sentimento de virtude. Quando a gente tem sentimento de virtude, sabe quem tem? O safado do ego. Sempre ele. É ele que tem esses sentimentos todos. Quem se julga mais santo do que os outros, sente orgulho porque não tem vícios, se crê superior aos semelhantes, ele não vai entrar no caminho. Não vai. Ele tem que ser uma criança antes de entrar no reino dos céus. Jesus falou isso aqui muito fortemente. Tem que ser uma criança, totalmente inocente, sem ego. Virtude e sabedoria são coisas sublimes, podem criar a mente do homem orgulho, porque a gente começa a aprender, nossa, que legal, estou ficando bom nesse negócio. Tá? Separatividade, tá? É a serpente do eu reaparecendo sutilmente. Ela reaparece sutilmente, tu pega o ego, dá um cacete nele, e ele volta e dá uma disfarçadinha lá e volta de novo. Ser incapaz de ferir, a serpente está morta. Tá? Quando a mente está só adormecida, ela torna a acordar. Então é aquele, para o espírito realmente tomar conta definitivamente, quando a gente transcender o reino humano, então o ego não tem espaço. Tá? Aí chega uma determinada época que o ego vai deixar de existir. Triste isso. A grande verdade é que ele nunca existiu. Nós achamos que ele existiu. Tá? A gente capta alguma coisa de Deus, eu. Esse é o fantasma. Então matar o ego, tu está matando um fantasma. Tá? Então quando tu tem a consciência de que tu é esse ser eterno, para que você precisa de ego? Para quê? Ah, mas eu perco o meu senso de quem sou eu. Não perde. Não perde. Vejam os exemplos. O Buda deixou de ser o Siddhartha quando ele se iluminou? Continua sendo o Siddhartha. Então a entrega é aquele milagre. Tu passa a ser o todo, mas mantém o teu eu. Mas é o eu, agora o eu maiúsculo, não o ego safado. Tá? Incapaz de ferir, a serpente está morta. Então, quando a mente está só adormecida, ela vem. Então, o discípulo emprega o conhecimento, nesse caso, para fins pessoais. Isso aqui é magia negra. Magia negra. Tá? Porque isso aqui é um fato, gente. Quando a gente começa a aprender essas coisas, você aprende algumas técnicas que tu pode desenvolver poderes. Poderes fantásticos. Tu pode desenvolver um monte de poderes. Tá? Mas veja, quem quer desenvolver poder é o ego. É ele que quer. Ele quer ser melhor do que os outros. Quer
mostrar o poderio dele na frente de todo mundo. Isso não significa que a gente não pode ter poder. Jesus não fez um monte de milagres? Esses milagres, ele fez. Então, diferentemente, quem está ligado com a consciência e tem o poder, não tem problema nenhum. Quem não está ligado com a consciência e desenvolve poder, o estrago pode ser grande. Esse caminho para a destruição é evidente. Tá? O homem que se faz egoísta, ele se isola, é menos interessante, é menos agradável e as pessoas fogem dele. Pessoa tremendamente egoísta. Quem gosta de conviver com uma pessoa tremendamente egoísta, onde tudo é eu, todo mundo está aqui para me servir. Vocês estão aqui para me servir. Não conhece ninguém que é desse jeito? Pois é. É bom conviver com uma pessoa dessa? Não. É mais terrível quando, num plano mais elevado da vida, o acúmulo dos poderes, do conhecimento, o estrago pode ser maior. Pode ser maior. Pare no vestíbulo. Então aqui, parar no vestíbulo nós estamos no final das regras, das 4 primeiras regras. Então tu está chegando no vestíbulo, dá uma paradinha. Dá uma paradinha ali. Porque se você pedir sem a purificação completa, você não entra no retiro do adepto divino, mas você invoca forças que o espreitam do lado negro da natureza humana. Então peçam para realmente entrar no vestíbulo quando você tem a consciência de Deus dentro de você. Se tu não pedir, os mestres não te ouvem. Mas assim como tem os mestres da fraternidade branca, tem os mestres da fraternidade negra. Eles vão lá, opa, esse cara aqui é dos bons, ele já está bem avançado, então vão levar a vaidade nele, vão levar a presunção nele, vão levar um monte de coisa, que ele vai ser um grande auxiliar do lado negro. E o lado negro é aquele lado que não quer que as pessoas voltem para Deus, querem te manter aqui, preso. Porque te mantendo aqui, tem poder sobre você. Então isso que é o lado negro e o lado branco. O lado branco é aquele lado que quer te levar de volta a Deus. O lado negro é aquele lado que quer que você fique aqui. Não quer sair daqui. As duas fraternidades coexistem nesses planos dos mestres aí. Coexistem. Tá? Então acabou essa regra então, e vai a última regra então, para a gente realmente chegar no vestíbulo. E essa regra aqui ela é dolorida, tá? Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é preciso que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Quem lê isso aqui realmente assusta. Assusta isso aqui. Nossa, eu tenho que ferir meu coração e lavar meus pés no coração para poder realmente passar do vestíbulo. Como Mabel Collins fala, e o Ramacharaka fala também, tudo que está escrito tem uma explicação. De baixo para cima, que a gente olha desse jeito aqui, parece que ser um negócio triste, mas tem uma explicação de um superior. Então vamos ver o que o Ramacharaka e a Mabel Collins fala disso aqui, que é um preceito muito duro. É muito duro. Tá? Interpretam mal o seu sentido verdadeiro, que julgam que a palavra coração é a faculdade de amar. Julgam dessa forma. O ocultismo não ensina que se deve matar o amor. Então lavar os pés no sangue do coração não é acabar com o amor. Começa por aí, não é isso. O coração que está sendo mencionado aqui, é a nossa natureza emocional, os instintos. Então, antes que a alma possa se erguer na presença do mestre, nós temos que lavar os nossos pés, acabando com a nossa natureza emocional, os instintos da mente inferior. É isso que ele está escrevendo. Essa é uma compreensão olhando pelo lado da alma. Tá? Essas coisas parecem fazer parte de nós, que separar delas é como se tirar o nosso coração. Tirar aquelas nossas emoções que nós vivemos sempre com elas estão dentro de nós. Nós falamos que nós temos que entregar tudo para Deus, então tu tem que entregar tudo mesmo. Então como é que a gente se separa daquilo que eu amo tanto, que eu gosto tanto? Então a entrega tem que ser total.
A entrega da natureza emocional tem que ser integral. É lavar os pés no sangue do coração, quando você extirpa do teu coração todas as emoções que tu guardou com muito carinho nessa vida inteira e em inúmeras outras vidas que nós já tivemos. Então esse é o significado dessa regra. Desapegamos gradualmente da natureza animal, com dor e com sofrimento. Os nossos pés espirituais são lavados nesse sangue do coração, quando tu vai entregando, tu vai arrancando tudo aquilo. Nós falamos que existem fatos, existem coisas que nós geramos em torno de um fato. Então tudo aquilo que você gerou em torno do fato, aquilo que está guardado ali, a gente não quer perder aquilo de jeito nenhum, seja coisa boa, seja ressentimento, a gente não quer guardar. Se tu não quer guardar, então para tu arrancar isso aqui de você, o ego vai espernear, vai chiar, vai chorar. Então ele vai verter lágrimas, verter sangue do coração para fazer esse tipo de atividade. Tá? Então apetites, desejo da parte animal em nós, velhos costumes, convencionalismo, ilusão de raça superior, tudo tem que ser arrancado, tudo. Esse é o exercício final, que é o da entrega do ego. Tu tem que entregar o ego mesmo. Só depois da entrega tu pode chamar o mestre e obter todos os poderes que você tem, que aí você não vai fazer uso dele. Se o ego está dentro e tu recebe o poder, e tem formas de você receber o poder sem acabar com o ego. A Hatha Yoga ensina um monte de exercícios para tu adquirir poder. Tá? Então, a Raja Yoga e os verdadeiros espiritualistas falam: quanto mais poder tu tem, mais longe de Deus tu está. Mais longe. Então temos que nos separar de muitas coisas que parecem caras, sagradas, na pura luz que começa a emanar da nossa mente espiritual. Você vai que essas coisas que tu estava guardando eram só infantilidades. Não são coisas reais. São desejos infantis. Entrega, solta, joga tudo, seja uma criança, volte a ser uma criança. Tudo isso causa dor pela necessidade da gente largar elas, por isso que vem o sangue, vai sair do coração. Chorar em alta voz, o nosso coração verte sangue. Uma coisa que acontece muito quando você começa a falar com o teu ser interior, não sei se acontece com todo mundo, mas eu conheço umas 3 pessoas que fazem esse exercício e com as 3 aconteceu. Quando tu entra mesmo dentro do exercício, a gente chora. Chora, o olho fica escorrendo lágrimas. Sabe o que eles falam que é isso? É o espírito, a alegria do espírito percebendo uma oportunidade de largar o mundo. Quando isso acontece. Então não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Tá? Depois a gente vai ser obrigado a abandonar pessoas. Essa é a parte dura, né? Abandonar as famílias, abandonar o pai, abandonar o filho, abandonar a esposa. Gente, abandonar não é largar fisicamente. Não é isso que ele fala. O abandonar é quem é responsável por essa pessoa que eu gosto é Deus, não sou eu. Não sou eu. Esse é o abandonar. E te afirmo que a pessoa que é amparada por Deus, todos são, a que tem consciência que é amparada por Deus, ela está muito melhor do que na mão de qualquer outro. Tá? Então é isso aí. Deixar seguir a estrada que escolheram. O filho da gente quer sair de casa, a gente não quer deixar. Não quer não. Deixa. Se ele tiver que voltar, ele volta. Não é. Deixa. O horror da solidão depois, que quando começa essa entrega, tu passa a ficar sozinho. Tu passa a ficar sozinho. Interiormente, tu sente solidão. Sente solidão. Tanto que o espiritualismo dizem que é o caminho do solitário para o solitário. Então vem essa solidão mental inerente na primeira das iniciações do caminho do discípulo. Tu se sente sozinho realmente. Tá? Leiam o poema de São João da Cruz, A Noite Escura da Alma. Ele retrata mais ou menos o que é essa solidão. Só procurar. Na internet você acha São João da Cruz, A Noite Escura da Alma. Tá?
as almas de muitos dos que leem essas palavras, né? Essa solidão que a gente sente, cada vez mais solitário, a grande maioria que procuram esse caminho vai passar por esse estado de solidão. E esse é um dos motivos que a maioria desiste. Começa a desistir, porque estou muito sozinho, estou muito solitário, eu quero a companhia dos outros. Então desistem do trabalho, tá? Então, sentimento espantoso de estar sozinho, sem ter ninguém perto de nós, tá? Enquanto os outros continuam indo pelo caminho, dançando, lutando, mostrando cegueira espiritual. Cegueira espiritual é encarar esse mundo lutando para conquistar, quem ganhar tudo. Essa é a cegueira espiritual. A visão espiritual é quando tu percebe que tu não tem absolutamente nada a conquistar. Nada tem que ser conquistado. Tudo é de Deus. Tem alguma coisa que é de vocês, gente? Olhe direitinho. Mário, tem alguma coisa que é teu? Teu carro está lá estacionado lá fora. O Hassananda tinha uma moto, aqui levar a moto dele. É de vocês? Não é. Como não, mestre? Ué, tu morre e tu leva? Quando tu morres, tu leva? Não sei. Não sabe. Sabe sim. Vou conversar. Sabe sim. Tu não vai levar. E se lá tiver lugar para a gente passear? Então é uma coisa que tu tem temporariamente. Tudo que nós temos aqui é temporário. Tudo. Inclusive o nosso corpo é temporário, gente. Tudo é temporário. Não tem nada teu que é definitivo. Quando tu volta para o plano da alma, tudo que você tomou emprestado para vir nesse mundo, que nós tomamos emprestado, tu devolve. Aí você... Sabe o que acontece, Mário? Isso aqui é bom pensar nisso aqui direitinho, tá? Então, quando tu vem nesse mundo, tu faz um empréstimo. Quando tu vai sair do mundo, tu tem que pagar o empréstimo. Então, se o que você trouxe, você ampliou tudo aquilo que você trouxe, então você vai lá e tem crédito bom e tem juros. Mas se tu vem aqui, gastou os teus créditos todinho e tu volta para lá e não tem nada, tu está no cheque especial. Tu volta no cheque especial. Entra devendo. Isso se chama karma. Entra devendo, então. Entra devendo. Tu volta para lá, a próxima existência, tu vai entrar numa situação pior do que essa situação atual. Agora, aquele cara que fez um empréstimo, veio aqui, voltou lá, pagou o empréstimo para vir até aqui, sobrou um tanto. Esse tanto que sobrou, uma próxima existência, karma bom. Karma bom. Perceberam? Tá. Então, gente, bota na cabeça de uma vez por todas, não tem nada nesse mundo que é de vocês. Nada. Tudo é de Deus. Deus que criou o mundo. Deus que mantém o mundo. Deus que vai acabar com o mundo. Tudo é Deus. Tu está aqui como um espectador do que Deus está fazendo. Então tu entra sem nada e tu sai sem nada. Aquela coisa que a gente está falando aqui. Tudo o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então quando tu volta para lá, o que ficou aqui, fica aqui. Karma bom ou karma ruim. Reflitam, gente. A gente tem que pensar sério sobre essas coisas. Se a gente não reflete, não pensa sobre essas coisas, nós não entramos realmente no caminho do ocultismo, no caminho de ir para Deus. O investimento nosso, a grande maioria de nós aqui já está numa fase aqui que é hora de investir na alma. Tá? Então a consciência das dores do mundo, falta de compreensão dos outros, sentimento de fraqueza quando se esforça para achar um remédio para sanar esses males, tudo isso sangra o coração. Por que sangra o coração? Porque nós estamos presos no mundo, nós entramos no jogo do mundo e deixamos o mundo nos dominar, nós fazemos parte do jogo. É aquela história. Entre no jogo da vida, jogue o jogo da vida e não deixe o jogo da vida te dominar. Não deixe. Tu não é a natureza. Tu não é os teus instintos. Tu não é tuas emoções, não é teus pensamentos. Tu é o ser que está além disso, tentando
vivenciar essa experiência. Então tem que ser o despertar espiritual. Tudo isso vem do despertar espiritual. O homem materialista não sente nada disso e nada percebe. Nada. E está errado? Não. Não está errado. Os Upanishads falam que a ignorância às vezes é uma bênção. Enquanto não sabe nada disso, nada será cobrado. Muito será cobrado de quem muito tiver recebido. Então eu sou amigo da onça de vocês, eu estou falando um monte de coisa. Agora você não vai poder falar mais que eu não sabia. Sabem. A gente sabe. A gente sabe. Então esse é o nosso despertar espiritual. Tá? Finalmente, quando os pés da alma forem lavados no sangue do coração, aí o olho começa a enxergar, o olho do espírito começa a funcionar. Então aí tu vai enxergar o mundo com os olhos do espírito. Tu vai enxergar com os olhos de Deus. Hoje nós enxergamos com os olhos do ego. Então nós estamos bem pertinho do vestíbulo, bem pertinho. Então nós vamos desenvolver aquilo que é chamado de clarividência, clareaudiência. Mas só que a clarividência, a clareaudiência natural. Isso é uma coisa que tu conquistou. Isso nunca mais você vai perder. Quando tu voltar numa outra vida aqui, tu vai ter isso aqui inerente a você. É conquista. Tem médium que tem clarividência, tem clareaudiência, mas não é natural dele. Quando ele acabar a experiência dele, ele vai perder. Foi um incidente da natureza que levou a isso aí. Agora, dessa forma que a Mabel Collins está ensinando, tudo isso aqui passa a ser coisas de propriedade da alma. Isso nunca mais vai ser esquecido. Então, quem fez curso de teosofia aqui, a gente fala que nós temos alguma coisa que é nosso, que são os átomos permanentes que geram os veículos na encarnação. Então, vai ser gravado nesses átomos permanentes tudo isso. Então, é teu, ninguém mais tasca. Ninguém mais. Tá? Então, isso aqui, a gente começa a enxergar, a gente começa a ouvir, a gente é capaz de transmitir essas coisas àqueles que ainda não são capazes de escutar. Fala, Zé Carlos. Oi? Ela está usando várias vezes os pés, né? Ela está pensando numa jornada mesmo, uma caminhada espiritual, é isso? Sim, é claro. Esse é o objetivo do Luz no Caminho. Todo o trabalho do Luz no Caminho é o caminho para você voltar a ser o que tu é. Mas ela usa o pé mesmo fisicamente, ela põe o pé na história como sendo uma caminhada espiritual. É uma caminhada. Essa caminhada ela é muito longa para quem segue o caminho da natureza. E ela é muito curta para quem segue o caminho do guru que está dentro de você. Tu pode escolher qual dos dois caminhos tu quer. Tá? O Buda escolheu o caminho da natureza. Ele conquistou o direito de não voltar mais aqui. Mas chegou lá no Nirvana, abriu mão e vou cooperar com Deus no trabalho dele. Perfeito. Perfeito, é uma opção da nossa consciência. A nossa consciência que tomou essa decisão. Não foi o ego do Buda que tomou essa decisão, foi a consciência do Buda que tomou essa decisão. Tem gente que acha que foi o ego do Buda que tomou essa decisão. Eu acho que não. Eu acho que não. É a consciência. Ele estava suficientemente preparado para ajudar nesse trabalho. Tá? Embora Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não precisa de ninguém. Quem acha que Deus precisa de você para alguma coisa, tu é um soberbo. Tu é um soberbo. Achar que Deus precisa de você para alguma coisa. Tá? Não estou dizendo que o Buda achou isso, não. Ele fez isso, no meu modo de entender, porque existem dois caminhos. Existem seres que seguem o caminho da natureza e existem seres que voltam para Deus mais rapidamente. Cada um escolhe o teu caminho. É a consciência que define isso. Então a consciência do Buda escolheu esse caminho. Palmas para ele. Legal. É duro. Imagina se tu chegar lá no Nirvana, onde lá tudo é bom pra caramba, aí tu olha para trás e volta lá para o Afeganistão. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem, viu? Tu conquistou o direito. Tu é um ser realizado. Não precisa mais vir nessa porcaria aqui. E tu olha para trás e... Vou.
É ensinado que no final do ciclo, quando todos voltarem realmente para Deus, esses seres vão ser os maiorais dos maiorais, que tiveram a coragem de enfrentar toda essa jornada quando já tinham conquistado o direito de sair daqui. Então a alma começou a compreender os mistérios da vida, coisas do plano de Deus. Então tu vai ter a certeza disso que nós estamos falando aqui, que quem faz tudo é Deus. Tu é simplesmente essa consciência que está acompanhando o que Deus faz. E Deus faz o melhor que Ele pode. Só que o melhor que Deus faz, para o nosso ego, não é suficiente. Não é suficiente. Quero mais. É assim. Então é isso aqui. Então quando vai chegar e falar, eu sou conscientemente. O que é eu sou? Eu sou o Brahman. Eu sou Deus. Eu tenho a consciência total de Deus. Esse é o eu sou. Vou recomendar de novo um livrinho para vocês. Já recomendei outras vezes, acho que ninguém foi atrás. Ele se chama A Vida Impessoal. A vida impessoal vai te mostrar o que é esse eu sou. Quando tu tem a consciência de que tu é realmente esse grande ser. Ele te ensina de uma forma doída que tu não pensa, que quem pensa é Deus. E você é testemunha do que Deus está pensando. Ele vai mostrar um monte de coisa. Oi, Vera. A vida impessoal? Deixa sabe, eu estou ficando velho. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo neurônios, né? Eu vou lembrar daqui a pouco, mas não tem problema, é só colocar esse aí, é o único livro que tem esse nome aí. Mas ele é muito bom. Ou muito ruim. Ou muito ruim. Pode ser muito ruim também. Esse é o perigo. Algumas pessoas vêm aqui e me pedem para me indicar livro. Me indicam um livro. Aí eu penso, mas que livro que eu vou indicar para essa pessoa? O que ela sabe? O que ela já aprendeu? O que está dentro dela para indicar alguma coisa? O que eu aprendi foi bom para mim. Não necessariamente é bom para você. Você já leu A Vida Impessoal? Você lembra o autor? Joseph Benner. Oh, nada com o Edson para me socorrer aqui. Joseph Benner. Leem com o coração desarmado. Se forem ler esse livro sem o coração estar bem desarmado, é melhor nem ler. Então a pessoa achou-se a si própria, venceu as dores, leve esses pensamentos ao silêncio, para que eles cresçam e deem frutos. Ao silêncio. Ser capaz de elevar-se é ter confiança. Confiança significa que está seguro de si próprio. Renunciou às emoções. Veja só. Renunciou às emoções do seu eu e até da sua humanidade. Entregou. Então, para passar do vestíbulo, a entrega tem que ser total. Se você não fizer a entrega, tu não vai passar do guardião do portal. Tu tem que pegar o teu eu inferior, o ego, tu tem que pegar e dar-lhe uns supapos, bem dado. Quem manda aqui sou eu. Tu é instrumento. Tu vai trabalhar quando eu precisar de ti. E não eu trabalhar quando você precisa de mim. Então é isso aí, gente. A gente vai vendo. Então tomou posse da herança. Tomar posse da herança é o filho pródigo que voltou para a casa do pai. Então recebe a herança de volta. Reclamar seu posto entre os instrutores dos homens. Está reto, levantou a cabeça, respira o mesmo ar que os mestres. Esses mestres, eles não residem no plano físico, eles moram do causal para cima. Falando em teosofia, nós temos o físico, astral, mental, causal, depois nós temos búdico e temos o átmico. Esses seres moram dali para cima. É lá que eles estão. Então quem está rezando aqui para o mestre vir até aqui, vocês estão perdendo tempo. O mestre não vem aqui. Agora, tu pode ir até ele. Perfeitamente possível. Ele não vem. Ele não tem corpo físico. Como é que ele vem? Não vem. Agora, tu pode levar a consciência até ele. Esse é o segredo. Então, não é chamar o mestre, é ir até o mestre. Vamos. Para ir
até o mestre, as regras estão aqui. Aí tu pode chegar lá. Então, antes que seja possível fazer isso, os pés da alma têm que ser lavados no sangue do coração. Compreenderam o que é lavar os pés no sangue do coração? Se a gente não tem a ajuda de um Ramacharaka, a ajuda de um Mabel Collins, que coloca algumas para explicar o que é essas coisas, a gente não entende. Essa é a realidade, a gente não entende. E eu afirmo que a grande maioria das pessoas que leem esse livro acha ele pueril, infantil, besteira. E de fato, pode ser desse jeito mesmo. Pode ser desse jeito. Então, da mesma forma que as lágrimas exprimem a alma emotiva, o sangue exprime o princípio criador da natureza no homem. A nossa vida depende do sangue. É a circulação do sangue que passa pelo coração e leva oxigênio ao corpo inteiro. Então, quando nós falamos aqui, as lágrimas exprimem a alma emotiva. O sangue é o princípio vital. Sem a circulação do sangue, simplesmente nós não vivemos. Simplesmente. A raça, a vida humana, experimentar a dor e o prazer, a alegria e o pesar. Então, dentro desse caminho aqui, nós temos que experimentar a dor e o prazer, e nenhum dos dois pode influenciar a alma. Viva o prazer, viva a dor, mas não deixe ela impressionar a alma. Tá? Mesma coisa, a alegria e o pesar. Faz parte da estrutura desse mundo, essa coisa que vem em dois. Dor e prazer, alegria e pesar, vem sempre junto. Luz e sombra, vem junto. Tudo vem junto. Nesse mundo, quem entra nesse mundo está sujeito sempre a estar lidando com o par de opostos. Sempre. Tá? Então, quem fica muito no prazer, pode ter certeza de que a dor é uma serpentezinha que está ali esperando a oportunidade e crau no ser. Ela vem. Então, o único jeito da gente escapar disso aqui, desse mundo que tem prazer e tem dor, isso é ensinado fortemente por diversos mestres também, é você estar conscientemente acima de onde o karma opera. O karma opera no mundo físico, o karma opera no mundo astral, o karma opera no mundo da mente. Então, em qualquer desses planos, tu está sujeito a dor e prazer. Quando tu passa desses três planos, então a tua consciência foi além de onde o karma opera. Então, os mestres que vivem além desses mundos, eles não têm mais karma. São seres perfeitos. E qualquer um de nós pode se tornar, a qualquer momento, um ser que tenha consciência fora daqui. Se vocês lerem a vida do Ramakrishna, era um cara que vivia praticamente em samadhi o dia inteiro, mas voltava sempre. Samadhi durante um certo tempo, voltava. Era uma criança mesmo, tanto que ele andava nu. Nem vestia roupa, ele andava nu. E os discípulos dele é que cuidavam dele, ele não sabia nem cuidar do corpo dele. Tinham que alimentar ele. Tão espiritualizado que era esse cara. Tão espiritualizado que ele era. Quem? Ramana também. São esses seres. É ensinado que quem entra em samadhi e fica 21 dias em samadhi direto, não volta mais. Morreu. Acabou. Não volta mais. Por isso que ele não ficava direto, senão ele ia embora. Então ele estava em samadhi, voltava de vez em quando, estava em samadhi, voltava de vez em quando. Tá? E o ensinamento desses seres era simplesmente pela doação de energia. E obviamente ele falava impessoalmente para um monte de gente. Então os ensinamentos dele, não tem ensinamento escrito de nenhum deles. Ensinamentos são de discípulos deles que anotavam o que eles falavam. Tá? Então quando deixou correr o sangue do coração, você está em presença do mestre como um espírito puro. Então você foi até onde os mestres moram. Tu chegou lá. Você já não deseja mais encarnar para as emoções e experiências. Não quero mais. Não quero mais. Eu tenho um amigo, tem 95 anos, e ele
falou fortemente com todas as letras: eu não volto mais aqui, acabou, é a última vez, não quero mais voltar aqui. Mas ele fala com uma força tão grande, isso, tão grande, que a gente vê que o cara está vivenciando aquilo que ele está falando. Com 93 anos. 93 anos. Ele fala isso aqui desse jeito, fortemente. Tudo que eu queria experimentar nesse mundo, eu já experimentei. Esse cara, com 40 anos, ele era um tremendo alcoólatra. Alcoólatra. Daqueles de, era uma garrafa de pinga por dia. E hoje fez uma mudança, como eu estou falando. Total. Se ele vai obter sucesso realmente e não voltar mais nesse mundo, eu não estou tão certo disso. Isso é dele com ele. Tá? Mas ele fala isso com tanta satisfação, que a gente vê que ele tem boas chances de realmente transcender o mundo. Boa chance. Tá? Ele falou: eu já fiz sexo, já bebi demais, já fumei demais, já fiz tudo que tinha que fazer nesse mundo, andava com mulherada para tudo quanto é canto em bordel, fazia tudo essas coisas, tudo. Não tenho a menor vontade de fazer mais nada disso. Acabou. E não é com 93 anos, ele começou isso quando ele tinha uma idade um pouco mais avançada, menos avançada, então ele poderia estar praticando o mundo ainda. Então, um cara que se entregou. Ele está se entregando. Tá? Então, esse é o pré-requisito que a Mabel Collins está falando. Tu tem que entregar totalmente e não volto mais aqui. Mas, mestre, uma pergunta. Fala, Mário. O rapaz aí está conservado em bebida, né? Por isso que ele está com 95 anos. Uhum. Agora, quando a pessoa... Isso é um fato. Tem muitas pessoas que chegam a uma certa idade, com 1000 problemas aí, sei lá, ele acaba se entregando. Uhum. E vai pro saco mesmo. Vai pro entregar. De fato. A partir de quando que ele falou com tanta satisfação? Por quê? Não, Porque... a partir de quando? Bom, eu conheço ele há uns 7 anos, Já 8 faz anos. 7 anos que ele fala? Já desde essa época ele já falava. Não, Tá? Desde essa época ele falava isso aí, mas eu olhava meio... Será? Hoje eu já não tenho esse será mais não. Tá? Hoje eu percebo que ele fala realmente com conhecimento de causa. Ele fala muito para mim: tu acredita no que eu estou falando? Eu estou falando porque eu sei, eu senti, eu sou. Tá? Esse é o meu guru. E não é. E não é. Tem os problemas da idade? Tem. De vez em quando ele tem uns acessos dele lá de que o cérebro já não é tão bom mais e voltou a ser um ser humano normal. Está sujeito? Está sujeito. Está sujeito. Tá? Mas é isso aí. Então, aqui, ó. A gente chega à consciência com o mestre. E o mestre é o Atma. É o Atma que está no coração. Esse é o ser. Encontrou ele, acabou. Acabou. Tá? Não precisa mais encarnar. Por muitos séculos que vão acontecer, aguardam encarnações sucessivas, mas ele não deseja mais. O desejo de viver aqui nesse mundo acabou. Acabou. Ele pode, mas acabou o desejo. Para que eu quero estar aqui, se lá no plano onde estão os grandes seres, lá é muito melhor do que aqui? Para que eu venho aqui? Não. E ele fala: aí é problema de Deus ensinar os trouxas que não aprenderam, não é problema meu não. Tá. É Deus que tem que resolver essa encrenca, não sou eu não. Fala desse jeito. É mal educado, né? É isso aí. Agora ele fala isso, mas ele está sempre me dando um livro. Agora você vai estudar isso aqui, ó. Aí depois agora você vai estudar isso aqui, ó. E não ensina. E ele não ensina. E ele não. Ele fala o que ele sente, mas não ensina absolutamente nada. Porque ele já falou que criar vínculo é fria. Criou o vínculo, tu tá preso. Aí tu vai escapar lá, quer subir, e aqueles que você criou o vínculo aqui pega no teu pé e não, você fica aqui, cara, tu fica aqui, ó.
Vamos ver. Não procure nem o prazer nem a dor. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Veio prazer, aproveite. Aproveite. Veio dor, reclama. Ai, tá doendo. Toma um Dorflex. Vai lá. Vai lá. Não peça céu. Porque a gente quer céu. A gente quer um céu onde todas as minhas vontades sejam satisfeitas. Isso é o ego. É o ego. Mas também não tema o inferno. Não peça o céu e não tema o inferno. Você entrou na posse dessa grande herança, tá? Que não é compensar pelo que você renunciou, mas é um estado que risca tudo aquilo passado da memória. Tu entregou. Tu não tem mais nada na tua memória. Tudo que fica na tua memória é a memória factual. Aquilo que realmente aconteceu. E não as fantasias que tu criou em torno do fato. E mesmo assim, essa memória factual, que é realidade, aconteceu mesmo, está nos registros akáshicos, tu entregou ela de volta para Deus. Foi Deus que experimentou aquela situação, foi Deus que fez tudo isso, mesmo essa memória factual é tudo de Deus. Embora eu tenha acesso a ela a hora que eu precisar. Mas não é teu mais, tu entregou totalmente. Não vive no mundo, mas vive com ele. O horizonte se estendeu pelo todo o universo. Os mestres ensinam que quem chega nessa condição, tu sabe o que acontece, é que é gradativo, tá? Primeiro a gente se liga com a consciência do ser do planeta Terra, então você sabe tudo o que acontece com o planeta Terra. Depois tu amplia a tua consciência até o ser que criou o sistema solar, então tu conhece tudo o que acontece no sistema solar. Isso aí vai. Deus é o limite. Deus é o limite. Tá? Com isso aqui, acabamos essas 4 regras básicas. Vocês viram que é moleza. Sim. Moleza. Fácil. Viver de acordo com essas 4 regras, ou 5, que foi praticamente 5, é moleza. Tá? Parece que não é, mas é. Desde que você realmente renuncie, de pouquinho em pouquinho tu vai renunciando, de pouquinho em pouquinho, não dá para renunciar tudo de uma vez. Tem coisas que a gente ainda está emocionalmente ligado e é difícil entregar. O ser mais difícil de entregar é quando tu tem que entregar a tu mesmo, quando tu tem que entregar o teu ego, porque aí vem o medo da solidão, o medo de não ser ninguém mais. Esse é o mais difícil. A prova mais difícil nesses 5 primeiros regras aqui é quando tu tem que entregar a tua vida integralmente a Deus. Primeiro você limpou a memória psicológica. Quem tem que limpar a memória psicológica é você mesmo. Tem ninguém que vai fazer isso por você. Isso se chama dhyana. Quem fez o curso do Raja Yoga aqui deve lembrar desse 7º estágio. Lembra? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, depois Samadhi. Então Dhyana é o estado onde você vai pegar tudo que você criou psicologicamente nessa vida ou em outras vidas, tanto faz, tu vai queimar tudo, entregar tudo. Quando você fizer toda a entrega daquilo que foi criado psicologicamente, vai restar o fato, sem associações psicológicas. Mesmo o fato, quem vivenciou o fato foi Deus. Eu simplesmente fui testemunha. Então nada mais é teu. Absolutamente nada mais é teu. Tu voltou a ser uma criancinha. Total. Esse é o estado que a gente está procurando. Perceberam? Às 9 horas dá para a gente começar outras regras, ou vocês querem falar alguma coisa ainda sobre essas 5 regras aí? Quiserem falar alguma coisa?
Esse é o objetivo. Se você gosta de judiar de mim, vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Você quer sentar lá no fundo? Tem um monte de lugar aqui. Você quer sentar lá no fundo? Poderia resumidamente lembrar as 5 regras? Sim. Vamos lá. Estão todas juntas aqui. Então aqui. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrima. Isso significa, antes que os olhos possam ver com os olhos do Espírito, tu tem que ser totalmente incapaz de chorar por qualquer coisa que aconteça nesse mundo. Seja o que for. Se você vai chorar de alegria, porque tu está tendo a percepção, isso é diferente. Mas você tem que entender que não tem absolutamente nada errado. Nada errado. Tudo está certo. Tudo quem está fazendo é Deus. Tu está testemunhando o que Deus está fazendo. Então, se tem alguma coisa que está errada e tu está chorando porque aquilo aconteceu, então tu não confias em Deus. Então essa é a primeira das regras. A segunda, antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Paradoxo, perder a sensibilidade no escuto. É perder a sensibilidade naquele sentido de pessoas ferinas que fazem coisas que te machucam, tu se deixa machucar. Então tu ouve o que acontece no mundo, e quando tu deixa o que ouve no mundo, realmente é te impressionar. Então nós não podemos impressionar nada a nossa alma o que acontece no mundo. Você está num jogo. Então, seja o que for, não impressione a alma. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Nós somos ferinos. A gente machuca as pessoas. A gente faz isso. Então a gente tem que ser realmente... Criança às vezes fere uma outra pessoa. Numa brincadeira ali, fala uma palavra, qualquer coisa ali, até parece que machuca uma outra criança. Mas passou aquele momento ali, não lembra de mais nada. Mais nada. Não impressionou a alma. Tá? Então isso aqui, antes que perder a sensibilidade. E antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter percebido a possibilidade de ferir. Então nós temos que ser desse jeito, nós temos que ser realmente crianças. Falar sem única intenção de machucar ninguém. Depois, antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, os pés tenham que ser lavados no sangue do coração, que foi a que nós falamos hoje, mais fortemente. Vencida essas regrinhas aqui, nós entramos no vestíbulo que vai abrir o portal do caminho. Então aí nós vamos ter agora 17 regras para depois que a gente venceu o guardião do portal. O guardião do portal é tu mesmo. É você mesmo. É o ego. Tu tem que vencê-lo. Totalmente. Enquanto existir ego na gente, nós não podemos ser discípulos e muito menos encarar o caminho direto, o caminho do Pai. Então são essas regras, são relativamente simples e ao mesmo tempo são muito complexas. Porque a gente reluta nessa entrega, reluta.
Como? Mas como Deus que faz tudo e eu não faço nada? É difícil de perceber isso. Mas essa é a realidade. A realidade é que quem faz tudo é Deus. E se está errado, então Deus está errado. Aí a gente chora, a gente deixa se machucar no ouvido. Então são essas regras. Então, ou seja, nós temos que nos tornar praticamente impessoais. A palavra correta é essa. Por isso que eu recomendo sempre a vida impessoal. Nós temos que nos tornar impessoais. Se tornou impessoal, podemos encarar as 17 regras que vêm depois. Vamos tentar mostrar alguma. Tem mais alguma coisa ou lembrou? Fala, César. Como essa vida pediu para o senhor rever novamente, isso é interessante, tem que fazer isso voltar no ponto inicial e fazer a revisão de tudo que o senhor tinha falado. Eu vou precisar de mais 3, 4 aulas para falar isso de novo. Aí esse curso não acaba. Eu recomendo realmente que tudo que nós falamos está escrito nas apostilas que eu mandei. Assim, o fato da Sabina ter pedido para Sim. voltar esse ponto inicial, eu achei interessante, porque ao voltar a gente conseguiu entender tudo que o senhor viu até agora. Sim, sim. O resumo é isso aqui. Porque se a gente ficar só na regra, a gente não compreende. Exato. Tem que ir mais fundo. A sensação que eu tenho, quando o senhor voltou agora nas regras, é que se a gente fosse resumir, pelo menos eu tentei resumir assim, que seria a imunização da egoidade, do ego. Do ego inferior. Essa é a sensação que dá. Você vai ver que todas essas regras aqui, no fundo, elas estão conduzindo a você aniquilar o teu ego. E aí a gente fica impessoal, né? Fica impessoal. Fica impessoal. Ou seja, você vai estar com uma consciência acima de onde o karma opera. Então, eu gosto de ressaltar isso aqui de novo, gente. É só vocês verem os seres que chegaram nisso, o Buda, o Cristo. Eles têm a consciência lá nesses planos. Mas foram Siddhartha e foram Jesus. Não deixaram de viver a vida aqui no mundo. Chamou, depois eu deixo você falar. Mas, mestre, o fator, como você disse, tirar o ego, matar o ego, acabar com o ego, isso não é impossível, não existe isso num ser humano. Se você acredita... Poderá sim ter existido, como você disse, no Buda, no Cristo, mas o ser humano, ele não vai conseguir nunca. Sim. Se você acredita que isso é uma realidade, vai ser desse jeito. Mas é fato. É fato. É um fato. Eu estou concordando com você, Mário, é fato. Tu vai ser o que você acredita. Você acredita que é dessa forma, então vai ser desse jeito. De qualquer forma é infalível. Mas a partir do momento que começar a acreditar em algo um pouco maior do que isso que você acredita, tu começa a mudar um pouquinho. Não, você poderá ser, porque... Poderá não, Mário. Vai ser. Vai ser, é muito difícil. Enquanto você está no poderá, tu está pondo dúvida. Você não acredita que dentro de você tem um Deus. Sim. É isso. Todas as aulas que a gente frequenta sempre tem pontos em comum que a gente vai aplicando porque não conhecia. Ótimo. A partir do momento que você vai vendo, que nem agora, mais os últimos parágrafos aí que você colocou, deixa o prazer acontecer, a dor acontecer, e Mano, você se mantém. Você fez outros cursos, nós falamos tudo isso aqui em outras linguagens. Nós fizemos isso no A Ciência da Meditação, fizemos isso no Raja Yoga, fizemos isso nos Upanishads. São cursos que mudam os palavreados, mas a atitude é a mesma. Entende? Não é só a Mabel Collins ou só o Ramacharaka que falaram isso. Isso aqui está em todas as grandes filosofias. Se você procurar nas entrelinhas dos livros sagrados, está tudo lá. Está tudo lá. É que a gente não enxerga. Isso aqui, a Mabel Collins e os outros autores falam a mesma coisa. Enquanto, é aquele ditado que fala, quando o homem está preparado, o mestre aparece.
Enquanto tu não estiver preparado, o mestre não vai aparecer. Então, não tem nada de errado. Siga. Siga. Não, nada errado. Não, absolutamente. Eu digo que acredito eu, é quase impossível. Agora, Mário, eu entendi o que você falou, mas eu vou te falar de novo. Isso aqui agora nem é espiritualismo, tá? Isso aqui é psicologia. Tu é aquilo que tu acredita ser. Se você acredita que tu é um bosta, tu é um bosta. Se tu acredita que é um cara poderoso, tu vai se tornar esse cara poderoso. Pois é, pois é. Então, você conhece isso aqui, então bota em prática. Perfeito, perfeito. Por isso, quando você pensa, não importa o que você está pensando, Sim. O ego está ali. O ego não está pensando, o ego está captando a vontade de Deus. Está ali. Por isso que esse caminho, você abrir para entrar no caminho, isso aqui é ensinado fortemente também. Tu precisa ter uma graça. Sem a graça do Atma, a tua porta não abre. Tu tem que merecer a graça. E como é que tu merece a graça? Praticando os ensinamentos espirituais e não decorando ele e colocando na mente. Praticando. Espiritualismo sem prática é inócuo, não serve para nada. Fala, Rosa. Na minha cabeça, assim, quando fica tudo muito claro, aí depois quando fica tudo fica assim, vai. A tua e a da torcida do Corinthians, tá? Eu queria só tirar uma dúvida, assim, quando você fala em aniquilar o ego, acho que isso me pega muito porque eu sou psicólogo, né? A instrução que der, o ego não tem importância nenhuma, mas na verdade o ego menor é um instrumento que o ego maior é evoluir, tá certo? Em potencialidade já é evolução, mas em experiência ainda não, tá certo isso não? Sim, vou te dizer qual é a razão de ser do ego. O animal não tem ego. O animal não tem ego. O animal, ele é um ser que tem uma alma coletiva, ele não tem uma alma individual, ele não tem ego. O ser humano tem ego. Foi criado justamente na transição, quando um determinado animal chegou numa fase tal, ele se desgarrou de uma alma grupo e um ser espiritual, um Atma, grudou nesse ser que já estava mais ou menos bem desenvolvido, dentro do reino animal, e começou agora a desenvolver ele dentro do estágio humano. Então precisa desenvolver um princípio que nós temos, que nós chamamos de cérebro. Sem o cérebro e sem a mente bem desenvolvida, para atuar nesse mundo aqui, nós estamos perdidos, é que nem cego no meio de um tiroteio. Então tem que desenvolver tanto o nosso processo mente, como tem que desenvolver o nosso processo chamado cérebro. Que o cérebro de um ser pré-histórico não era muito desenvolvido. Ele foi desenvolvendo ao longo dos milhões de anos aqui, ele foi desenvolvendo passo a passo. A função do ego foi desenvolver as ferramentas. Então o ego foi muito necessário até um determinado ponto, e ele ainda é necessário para a grande maioria da população, para o desenvolvimento do cérebro e para o desenvolvimento da mente. Mas isso aqui chega num determinado limite que não dá para desenvolver mais. Chegou, a ferramenta agora está perfeita. O cérebro chegou naquilo que ele tem que chegar, embora não chegou ainda, tá? Os próprios cientistas falam que nós usamos 10% da capacidade cerebral. Então ainda temos muito que desenvolver do nosso cérebro ainda. E esse desenvolvimento do cérebro que ainda falta, a ferramenta para fazer esse desenvolvimento é o ego. Então não é que ele não serve para nada, ele serve para muita coisa. Precisamos dele, no intuito de desenvolver a ferramenta. Só que depois que a ferramenta está bem desenvolvida, tu pode pegar essa ferramenta e entregar ela para os princípios superiores ao utilizarem. É nesse instante que tu não precisa mais do ego. Pega, na tua entrega, então, quem passa a usar o teu cérebro, quem passa a usar o teu corpo, é o espírito. É o que aconteceu com Buda, é o que aconteceu com Jesus, é o que aconteceu com Krishna, onde
A ferramenta já estava totalmente desenvolvida e eles entregaram a ferramenta para o espírito do Buda, para o espírito do Cristo, e quem passou a se manifestar no mundo não era mais o ego, quem passava a se manifestar é o espírito puro. Então os mestres não são mestres pelas experiências que eles passaram aqui. Passaram? Sim. Eles se tornaram mestres pelas experiências. Passaram por todas essas experiências que nós passamos, eles passaram. Acho que eu não estou sabendo me explicar. A potencialidade do mestre Sim. já existe que a consciência Não. divina? Não. Pela experiência que ele teve com as Não. personalidades, Ele não ganhou isso de presente, ele conquistou pelas experiências que ele vivenciou, tanto aqui no mundo material com o ego, como no mundo astral, como no mundo da mente, ele conquistou o poder e a graça de acessar a consciência divina. O ego, ele só é capaz de acessar aquilo que ele vivenciou. Qualquer coisa que tu não vivenciou, por exemplo, que nós estamos falando aqui hoje, tá? Como a boa parte das pessoas ainda não vivenciou isso, tem dificuldade em aceitar isso. Por quê? Porque não é de conhecimento do ego, isso aqui é um campo minado, é um campo onde nós não temos experiência. Então agora nós começamos a ter experiência nesse campo. Então aqueles 10% do cérebro, na sexta raça, de acordo com a teosofia, nós vamos ampliar muito a capacidade de uso do cérebro. Então, quando nós estivermos realmente mais capacitados, realmente para nos comungar com o espírito, aí o que vai existir é o espírito. E o espírito engloba o ego, não é que o ego deixou de existir. Ele está ali, o espírito tem a vivência e o conhecimento de tudo que o ego fez. Está lá, está tudo registrado, está tudo nos registros acásticos. Não mudou nada. Mudou nada, está tudo lá. Mas ele não acessa mais só o que é de conhecimento do ego. Ele tem um campo de acesso ilimitado. Agora, a gente está satisfeito com o que o ego sabe? Não, dizer que tá bom, tá bom. Então tá bom, fica com o ego. Jesus falava, vinde a mim, que o meu jugo é leve. O jugo do ego é pesado. Ele quer poder, quer mais e mais. E foi para isso que ele foi criado. Mas o espírito que está testemunhando tudo o que está acontecendo, ele quer se manifestar sem empecilhos. Então o ego é um empecilho para a manifestação do espírito. Por isso que tem que acabar. A nossa evolução para chegarmos lá em cima, podemos chegar. O ego é necessário. O ego o quê? É necessário que exista para a nossa evolução. Claro, para desenvolver o nosso cérebro, desenvolver o nosso corpo. O nosso corpo foi sendo desenvolvido ao longo do Neandertal, essas coisas todas aí. Tá? Desenvolvimento do corpo, antes de desenvolver o corpo humano, houve o desenvolvimento do corpo animal. Tudo isso aqui faz parte desse processo de desenvolvimento de um ser que seja capaz de manifestar o que Deus quer, o que o Espírito quer. O animal é incapaz de manifestar o que Deus quer, porque ele não desenvolveu o ferramental necessário para isso. Para manifestar o que Deus quer aqui nesse mundo, eu tenho que desenvolver as minhas ferramentas para poder manifestar. Então esse é o trabalho do ego. A partir do instante que o ferramental está desenvolvido, para que se limitar no ego que se você pode acessar tudo? A iluminação é isso, você não se limita mais naquilo que você conhece, que é o ego. Tu se abre para todo o conhecimento existente no mundo, todo o conhecimento divino. Então tu deixa de ser o ego, tu deixa, mas ao mesmo tempo tu é o ego. Percebeu? Tu é porque é um caminho necessário. É isso que é ensinado nos Upanishads, é ensinado no hinduísmo, é ensinado por esses mestres que eu recomendo aqui. Nós estamos desenvolvendo o ferramental para que a ferramenta seja uma ferramenta apropriada para o uso do espírito. E cada um de nós que já começa a procurar alguma coisa nesse sentido, é que já percebeu essa realidade. Tu ser o espírito é muito melhor do que tu ser o ego. Pode acontecer
Já, agora. Esse é já, agora, é relativo. Você falou que Tá? 10% volta 90%, pensa que tem mais 1 milhão de euros na frente. Se você, Zeca, se você acredita que tu tem 10%, tu tem 10%. Eu acredito que eu tenho 100%. Se é para sonhar, eu vou sonhar alto, cara. Vou acreditar alto. Entende? Por que eu vou me contentar em procurar um ser, um santo qualquer aí, da igreja, qualquer coisa assim, que fez alguns milagres, vou procurar esse cara para me levar para Deus? Se eu posso procurar Deus direto. Percebeu? Então, quando tu percebe que tu pode achar esse Deus diretamente, fortemente, tu não precisa de mais nenhum intermediário. Não precisa. Eu falo forte, não precisa do budismo, não precisa do hinduísmo, não precisa da sociedade teosófica, não precisa de mais nada. Nada. Esse é o estágio da primeira iniciação. Tu tem que ser Deus. Tu tem que ser a consciência de Deus operando nesse mundo. Esse é o estado que tu tá, e tu vai chegar nele, sabe quando? Sem perceber que você chegou. Porque se alguém perceber que você chegou nesse estágio, é o ego de volta. Entendeu? Tu vai chegar nele e não vai sentir diferença nenhuma. Mas tu vai ser um cara muito mais sábio do que tu és. E ser um cara mais sábio do que tu és não é acumular conhecimento. Não precisa. Não precisa. Hoje nós precisamos. Para dar esse curso aqui, eu tive que acumular alguns conhecimentos, embora eu acabe esquecendo tudo que eu aprendi aqui. Tá? Mas é isso aí. Tive que acumular algum conhecimento. Quando tu se conecta realmente com o teu ser, tu tem acesso a tudo que você precisa. Mas nada é teu. Nada é propriedade tua. Nada é memória tua. Tudo é memória de Deus. E tu usa a memória de Deus a teu bel prazer no momento que tu precisa. A teu bel prazer no modo de dizer. Porque nesse instante o teu bel prazer é o que Deus quer. Tu se tornou uno com Ele. Se tornar uno com Deus é tornar uno com Ele em consciência. Mas tu continua sendo um ser separado. Tu vai ter acesso a tudo que o Zé Carlos fez, família do Zé Carlos e tudo mais, está tudo lá. Não muda nada. Mas não está limitado naquele negócio mais, ampliou o horizonte. Então, A gente entrou numa discussão de que é um processo natural, sim. o ego está aqui para ajudar e para colaborar. Eu avalio que essas 4 leis aí são extremamente difíceis, mas pode ser colocado em prática agora. Agora, claro. É aquele. Deveria colocar em prática Agora, é o que eu estou falando com o Mário. Se tu acredita que tu é um bosta, tu é um bosta. Se não tiver que colocar a culpa no ego e que vai ser o ego, o processo Tá? Se tu acredita que tu é essa potencialidade toda, tu vai se tornar muito rapidamente. É o céu. Oi, Vera? É o céu. Não, não é o céu. O céu, quem que é o céu é o ego. Hã? Selfie. É o selfie. É o selfie. Atma para os hindus e selfie para o Jung são sinônimos. Sem pau de selfie, né, mesmo? Se é o selfie, tira, mas sem pau de selfie, né? Certo? Não pode. Então, enquanto nós não realizarmos o selfie, enquanto nós não realizamos o Atma, tudo vai acontecer de acordo com o que o Deus da natureza quer. Tudo. E está perfeito, não tem nada errado, mas é a velocidade dele. Quando tu acessa a sabedoria do selfie, tu não depende mais da velocidade da natureza, tu impõe a tua própria velocidade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Que todos vão chegar lá no final do ciclo, isso é ensinado. Todos vão chegar no final do ciclo onde o Deus da natureza quer. Todos vão chegar. Tem mais, nesse ciclo nosso aqui, tem mais 2 bilhões de anos para a gente chegar lá. Tá facinho, né? Tranquilo. Nasce de novo, Mário. Eu
luta outra vez para conquistar tudo que você conquistou. 2 milhões, tranquilo. É isso aí. É por isso que Jesus já falava aí, a ovelha se perderá, né? Ok, gente? Então não entramos nas outras regras, mas não tem importância. O curso está demorando mais do que eu imaginava, mas como os outros, né? Os outros também foram assim. Tá?